Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. O programa está só começando nessa manhã de terça-feira, dia 9 de janeiro. E eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Paralisação do transporte coletivo. Empresa líder na zona norte de Manaus tem os ônibus parados. Os funcionários decidiram cruzar os braços. Em instantes você vai saber os motivos de mais uma paralisação. Defesa de José Melo entra com pedido de soltura e Ministério Público quer que ex-governador seja transferido para presídio federal. Mais 11 quilos de drogas são apreendidos. Dessa vez, o entorpecente estava em um barco na Manaus Moderna. Troca de tiros de bandidos com a polícia assusta moradores no bairro Educandos. A polícia ainda procura o quarto suspeito. Os PMs também encontraram a pistola utilizada pelos bandidos. E ainda na entrevista do dia, o tema é saúde mental e os cuidados da campanha Janeiro Branco, que começa nesta semana. No quadro Lição de Casa, os desafios do primeiro dia de aula na vida das crianças e dos pais. Pela segunda vez, esse cordão umbilical ele vai ser cortado, agora de uma forma diferente. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6h03, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Você também acompanha o Manhã no Ar através do nosso aplicativo A Crítica Play. A gente começou essa manhã com uma paralisação do transporte coletivo na zona norte de Manaus. Cerca de 77 ônibus não estão circulando no início dessa manhã, o que prejudica as pessoas que moram ali no bairro Cidade Nova, entre outros da Zona Norte. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes dessa paralisação. E se você foi diretamente afetado, pode mandar a sua mensagem para a gente lá na nossa página no Facebook. E um homem de 35 anos foi vítima de latrocínio. Os bandidos exigiram a chave de um carro que pensavam pertencer ao rapaz. Como ele não entregou, os criminosos dispararam contra ele. Ela ouviu os tiros, mas não pôde fazer nada. Eu cheguei a achar que era foguete, meu esposo falou que não, vai pro quarto, que não é. E aí, por fim, deu os 5 disparos, né? E aí, depois a gente ouviu o irmão dele pedindo socorro mesmo. Ele também escutou, até viu, mas quase que também é baleado. Só viu o tiro, pá, o meu enteado foi abrir a porta, ele pegou e não alvejou de lá pra cá. Relatos de um latrocínio. A vítima é Kleber Moraes da Silva, de 35 anos. Morto a tiros após ser assaltado na noite desse domingo. O crime aconteceu na casa onde ele morava, no bairro Zumbi 2, na zona leste de Manaus. Poucas horas antes de ser morto, Kleber estava bebendo com os amigos do bairro, se divertindo. Nem imaginava que o pior iria acontecer. Até que por volta das 7h30, ele se despede dos amigos e com um colega, ele retorna para casa onde morava com o irmão. Exatamente esta aqui, que fica na rua Padre Ramim. Aqui, Kleber e o colega preparam a janta e em seguida o colega vai embora. Kleber entra, fica um tempo dentro de casa, depois sai e já por volta das 9h30, ele fica aqui na varanda, mexendo no celular, conversando com os amigos, vendo as redes sociais. E é nessa hora que o pior acontece. De repente um carro prata para exatamente aqui. De dentro, descem os assassinos. Com arma em punho, eles surpreendem Kleber e diz: passa o celular. Kleber se assusta, entrega o aparelho telefônico. Em seguida, os bandidos pedem mais. Agora nós queremos
a chave do carro. Kleber diz, mas que carro? Eu não tenho carro. Vamos? Eu estou mandando, senão você vai levar bala. A chave do carro. Kleber diz novamente, eu não tenho carro. Os bandidos acreditavam que o carro do vizinho era de Kleber. E como ele não entregou as chaves, acabou pagando caro. Porque os criminosos, sem piedade alguma, atiraram 5 vezes contra a vítima, que caiu aqui na varanda. Kleber começou a implorar para não morrer. Pediu a ajuda do irmão, que no momento estava dormindo, e saiu para socorrê-lo. Os vizinhos não entendem o motivo de tamanha crueldade, já que Kleber era uma pessoa de bem, conversava com todo mundo e não tinha nenhum inimigo. Desde criança eu convivi com ele, era uma pessoa incrível. Não consegue entender tamanha crueldade. Não tinha motivo para fazer isso com ele, não. E moradores do bairro Petrópolis não aguentam mais conviver com a falta de segurança na Zona Sul. Só para você ter uma ideia, todos que prestaram depoimento à nossa equipe de reportagem já foram vítimas de assalto. A insegurança do Manauara hoje é constante. Todos os dias nós ouvimos histórias impressionantes de pessoas que, se não foram vítimas de assaltantes, têm parentes, têm amigos, conhecem alguém que foi vítima da criminalidade. E como bem me lembrou o meu cinegrafista Irailton Santos, não há hora, não há dia, não há lugar para os bandidos agirem. Nós recebemos o apelo dos moradores aqui do Jardim Petrópolis, que não aguentam mais viver dias de terror, viver momentos de tensão, de pânico, não sabem se vão voltar para casa. Nós conversamos com moradores aqui, comerciantes, pessoas que passam aqui a pé mesmo, são vítimas em paradas de ônibus como essa, nas ruas, dentro dos seus comércios, e afirmam que o tempo de assalto aqui é menos de 12 horas. Em menos de 12 horas, os bandidos de moto agem aqui roubando e assaltando as pessoas, principalmente aqui na rua Aristóteles Bonfim. Os moradores aqui dessa rua não aguentam mais tanta insegurança. Tá uma bandidagem medonha aqui. Meu genro tá nem sem documento, levaram tudo que era dele, tá sem nada. E o rapaz que assaltou ele tava com a farda da Manaus Energia, tava num Gol branco. Polícia que geralmente o horário que mais a gente precisa não passa. Aconteceu já mais de 4 vezes assalto. Assim, pode ficar o dia inteiro na frente da sua casa, mexendo no telefone, os bandidos chegam armados e puxam logo e tem nem como reagir, que é bem aos 4 dentro do carro. Você já foi agredido por bandido? Já fui agredido 2 vezes, 3 vezes aqui, também aqui na minha cabeça, aqui nessa rua aqui, Aristóteles Bonfim. Então a gente está sofrendo muito por causa de assalto aqui, a área aqui é vermelha. Este é um dos pontos escolhidos pelos bandidos, uma parada de ônibus. Como você pode perceber, está vazia. São um pouco mais de 1h da tarde, horário praticamente de pico, mas ninguém se arrisca a ficar nesse ponto de ônibus. Isso porque qualquer moto que passa por aqui devagar, ou um carro com isso filme, os usuários do transporte coletivos ficam reféns, com medo de serem assaltados. Ficar sozinho, depois passa um cara, leva as tuas coisas, já vi muito assalto aí. Então tu fica de longe vendo o ônibus, se o ônibus vem, se vier você corre. Fico ali sentado no lanche, merendando, e quando passa eu pego. Mas não ficar aí eu não fico não. Vocês puderam perceber que nem morador, nem usuário do transporte coletivo quis ter a identidade revelada. Ninguém quis aparecer com medo
que os bandidos identificassem e pudessem vir aqui e cometer outros crimes. Esse medo de represálias é constante aqui para os moradores do Jardim Petrópolis. A parada fica aqui, na rua Coronel Conrado, esquina com a rua Aristóteles Bonfim, para que a polícia possa intensificar o patrulhamento de viaturas aqui, que nós estamos aqui há mais de 1 hora e não vimos uma viatura passar por aqui. Nós já solicitamos uma resposta do comando da Polícia Militar, mas até o momento a gente não recebeu nenhum posicionamento. E moradores da Praça 14 de Janeiro reclamam dos constantes furtos de lâmpadas. E os ladrões eles escolhem até quais delas vão levar. Algumas casas já foram furtadas 5 vezes. Tem um crime que os moradores não conseguem entender direito e que é cada vez mais crescente em Manaus, que é o furto de lâmpadas. E nós viemos aqui na rua Emílio Moreira, na Praça 14, na zona sul de Manaus, para falar de mais um crime desses, que aconteceu nesta residência. Alguém veio aqui e furtou as 3 lâmpadas que ficam aqui na frente da residência. Agora estão apenas os bocais e de uma das lâmpadas até o bocal foi arrancado para levar as lâmpadas. Agora, interessante, os ladrões só querem furtar desse tipo de lâmpada aqui, mas essas lâmpadas desse tipo aqui, olha, eles não mexem, a lâmpada está aqui. Levaram 3 outras, mas essa ficou. Eu vou falar com a dona Janda. Dona Janda, quantas vezes à frente da sua casa, as lâmpadas da sua casa já foram furtadas? Eu acho, assim, tirando por conta, acho que umas 6, 7 vezes já. Agora, esse tipo de crime, esses furtos são comuns aqui na Praça 14? São comuns. Lâmpada, principalmente se deixar alguma coisa aqui, assim, bastante hora, eles puxam. Como aqui, né, como eu te mostrei agora, né, uma armadilha, eles fazem. A dona Janda está falando desse objeto aqui, olha, um cabo de vassoura improvisado. E esse cabo de vassoura, os ladrões fizeram aqui essa garra aqui, o que era um equipamento de pintura, foi adaptado para eles, de alguma forma que a gente não consegue entender como, de alguma forma utilizaram isso aqui para furtar as lâmpadas. Agora tem uma situação aqui que inclusive coloca em risco ou colocou em risco a vida desses moradores. Quando os assaltantes arrancaram este bocal, eles deixaram a fiação solta também, correndo o risco de acontecer um curto-circuito e a partir daí um incêndio aqui na casa da dona Janda. É uma situação perigosa mesmo para vocês, né? É tão perigosa que nesse dia que aconteceu, foi entre 3 e meia da madrugada, né? Eu não consegui mais voltar a dormir. Fiquei pensando, né? Porque é assim, a gente não tem segurança, né? Bem dizer. Como tá gradeado aqui, a gente fica dentro, né? A gente pensa assim rapidinho, poxa, se levar uma lâmpada pode até roubar uma porta, a gente dormindo, né? E é muito assim, a polícia ela passa, mas ela passa até um certo horário, aí depois ela para um pouco. Aí os bandidos ficam soltos, né? Vocês precisam de segurança? Preciso de segurança aqui na Praça 14. E o motorista de aplicativo de transporte de passageiro teve o veículo roubado no momento em que deixava o cliente em casa. O caso aconteceu no bairro Parque 10. Esse é Moisés Santos, de 30 anos. Ele é motorista de aplicativo, mas está sem trabalhar desde o último dia 2, data em que foi vítima de assalto. Eram 2 elementos, né? Nos abordaram, um estava armado e anunciaram o assalto. Moisés está tendo que morar com a esposa e o casal de filhos na casa de um familiar no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. É que a casa dele ainda está em construção e, pelo visto, a obra vai ficar parada há bem mais tempo do que ele imaginou. Está fazendo 3 dias que eu não ganho, né? O sustento da minha família. Moisés ficou desempregado durante 10 meses. De repente, em novembro do ano passado, surge uma luz.
Moisés alugou um carro e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. O negócio de Moisés estava bem. Ele, inclusive, havia retomado a obra da construção da casa dele. Estava na corrida de número 1000, feliz, satisfeito. Mas tudo iria mudar. A violência que assola a nossa capital iria deixar mais um pai de família desempregado. E tudo aconteceu da seguinte maneira. Noite de terça-feira, 11 horas, Moisés havia chegado aqui na rua Ribeiro de Matos, onde deixaria um passageiro. E assim aconteceu. No momento em que ele estacionou o carro e o passageiro já se preparava para descer, os criminosos surgiram. Um deles estava armado com um revólver. Ele se aproximou do carro, bateu no vidro e exigiu que Moisés descesse do veículo. Ele não teve o que fazer, a não ser se conformar em ver os bandidos levar o seu único instrumento de trabalho embora. Do cliente levaram só a pasta com documentos e o celular parece que o celular dele estava dentro da pasta. Já no meu caso levaram o carro, levaram o celular, né, que a gente usa no aplicativo, e a minha carteira e todos os documentos e algum dinheiro, uma quantia de 110, 120 reais. Além da falta da renda diária, Moisés tem outra questão a resolver. A empresa proprietária do carro em que ele trabalhava está exigindo o pagamento da franquia do seguro. O problema é que ele não tem esse dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro da forma que eles querem, né? Que ou é à vista ou no cartão de 3 vezes. Então, assim, eu queria pedir ajuda, né? Se vê o carro, é um Onix da cor preta, a placa é PHN 8390, não é meu, o carro é alugado, então eu preciso muito dele para mim começar a continuar trabalhando, né? Fazer o que eu gosto de fazer, para mim dirigir não é um trabalho, para mim é um lazer, entendeu? É uma coisa que eu gosto, então está fazendo muita falta. Se você puder ajudar e tiver alguma informação sobre o veículo que foi roubado, pode entrar em contato com a polícia. Foi um Onix de placa PNH 8390. Se você tiver alguma informação, denuncie no 181, a ligação é gratuita e você nem precisa se identificar. E a polícia prendeu 2 suspeitos de terem participado de um assalto a uma agência bancária no município de Novo Airão. O crime aconteceu em 2016 e os bandidos foram bastante violentos. No dia 30 de novembro de 2016, a quadrilha tentou assaltar a agência do banco no município de Novo Airão. O assalto aconteceu por volta de 8 horas da manhã, assim que a agência bancária começou a funcionar. 7 homens fortemente armados invadiram a agência, renderam os clientes, os funcionários e tentaram arrombar o cofre do banco. As imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que eles já estavam acuados pela presença da polícia militar que foi acionada. Eles estavam fortemente armados. Ezequiel é o homem que utiliza essa mulher que estava dentro da agência bancária como escudo. Ela acabou ferida. Também durante essa ação, um dos assaltantes foi baleado. A polícia não conseguiu prendê-los na época, mas iniciou uma intensa investigação que foi concluída agora. Apesar de não conseguir identificar todos os autores dessa tentativa de assalto, eles tinham a pista de alguns deles. E um dos homens que tentou roubar a agência do banco foi preso em setembro do ano passado. A partir desse momento, a equipe do DRCO, juntamente com o DIP de Novo Airão, iniciou uma investigação. Nós fomos até o local e passamos a tentar identificar esses membros dessa organização criminosa. Identificados, quando foi em setembro de 2017, foi preso o Wendel, que o apelido dele é Popó, e informou como foi toda a empreitada criminosa. Nós não divulgamos exatamente para não atrapalhar as investigações. Conseguimos a prisão preventiva do Dijan, que é o Ezequiel, e
continuamos a monitorar. Desde que a Polícia Civil efetuou a prisão do primeiro envolvido no assalto, na tentativa de assalto em Novo Airão, a polícia estava monitorando o grupo. E aí, nesse fim de semana, esses dois iam fazer um assalto no bairro Raiz, em uma lan house. Iam levar pelo menos 6 CPUs de computadores que existiam naquela localidade. A polícia estava monitorando as ligações telefônicas deles, as conversas, e acabou chegando nessa dupla. Aqui na delegacia eles foram identificados como sendo o Romário Soldácio Soares, de 21 anos. A polícia não tem certeza se ele participou da tentativa de assalto ao Banco Bradesco em Novo Airão. E o outro é o Ezequiel Rodrigues Moraes, de 40 anos. Esse sim, a polícia tem certeza de que ele é uma das pessoas que fez a tentativa de assalto lá em Novo Airão. Ele já estava sendo monitorado. A gente pode perceber que tem algumas características que a polícia consegue identificar bem, embora ele tivesse encapuzado. Ele tem algumas tatuagens e é ele quem aparece ameaçando, segurando uma moça que nessa ação do assalto, da tentativa de assalto lá no banco, acabou levando um tiro na boca. Naquela ocasião, o Ezequiel não foi bem sucedido, mas de acordo com outro comparsa que participou daquela ação, ele foi um dos mentores desse crime. Desde novembro de 2016 até hoje, ele estava fugindo da polícia, mas não deu muito certo. O Ezequiel já tem mandado de prisão, vai ter que responder pela tentativa de assalto, por toda a ocorrência do município de Novo Airão e agora também por essa tentativa de roubo na lan house, no bairro da Raiz. A polícia sabe que nesse caso são pelo menos 7 envolvidos. 2 deles estão certamente presos, o Wendel Popó e o Ezequiel. E agora eles estão em busca dos outros que estão foragidos. As investigações continuam. Segundo o que a gente tem levantado, essas outras pessoas são assaltantes do estado do Pará. Nós não temos ainda a identificação deles, mas eles estavam fortemente armados, estavam com fuzil, inclusive. Um deles estava com uma camisa da Polícia Federal, aparentemente da Polícia Federal. Nós vamos tirar cópia dos autos e encaminhar a DEPLAN, que é um departamento do patrimônio da Polícia Federal, para verificar se eles têm interesse em continuar também essas investigações, se há interesse da União. E no início dessa manhã, alguns ônibus lá na zona norte de Manaus não circularam. E é para lá que a gente vai agora, que o nosso drone está sobrevoando essa área, está sobrevoando exatamente a garagem da empresa Líder. A empresa Líder opera ali na zona norte da cidade e por lá são cerca de 77 ônibus. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes do motivo dessa paralisação. Até a Morel está em deslocamento para a área e daqui a pouquinho traz informações ao vivo para a gente. O fato é que muitos moradores ali da zona norte, do bairro Cidade Nova, por exemplo, ficaram sem um transporte coletivo no início da manhã. A informação que a gente tem é que os ônibus começaram a circular, inclusive dá para perceber alguns veículos saindo nesse momento da garagem. Já começou a circular, mas houve uma paralisação e há um efeito cascata, né? Porque para logo cedo, as paradas começam a ficar lotadas nessa região da cidade e aí quando o ônibus passa lotado e muitas vezes não consegue mais nem levar todas as pessoas que estão aguardando pelo transporte coletivo dentro do processo normal, né, que se tem todos os dias. Durante esse período já há uma redução na quantidade de veículos que circula normalmente por ser um período de férias escolares, mas ainda assim muita gente vai para o trabalho, muita gente tem consulta marcada e tem um detalhe, ninguém foi avisado dessa paralisação. E quando há uma paralisação sem aviso prévio, essa paralisação é ilegal, independentemente do motivo que os profissionais tenham para cruzar os braços. É preciso que haja uma comunicação oficial ao Tribunal Regional do Trabalho e à população também, para que não seja pega de surpresa, como foi o que aconteceu. Nesse momento, a gente sobrevoa a garagem da empresa Líder, os veículos já começam a circular. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes para saber o que de fato aconteceu aí na zona norte da cidade. E no município de Barreirinha, uma operação policial resultou na prisão de 2 pessoas e a apreensão de 2 adolescentes. O correspondente Geandro Soares traz os detalhes. As prisões e apreensões aconteceram no fim de semana no distrito Cametá do Ramos, zona rural de Barreirinha. O primeiro que foi preso foi o Renato Barros Andrade, de 25 anos de idade, suspeito de tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o Renato tentou matar o sargento PM da reserva, Roberto Lima, de 55 anos de idade. O militar já vinha sendo ameaçado.
O outro que foi preso nessa operação foi o Adria Ferreira, de 22 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas. E também foram apreendidos 2 adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos de idade, suspeitos de furto. Essas prisões e apreensões aconteceram após várias denúncias de moradores da comunidade. Os suspeitos foram apresentados na 42ª Delegacia Interativa de Polícia. E na tarde de ontem teve tiroteio no bairro Educandos. Isso porque a polícia recebeu uma denúncia de que no local bandidos estariam com armas e drogas. 2 suspeitos foram presos. Essa imagem foi recebida pelos policiais militares da Força Tática. Um criminoso aparece segurando um fuzil e uma pistola. E junto com a foto, os PMs também receberam uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. E durante as investigações, 4 bandidos acabaram abrindo fogo contra a polícia. Era 1h quando os policiais chegaram no famoso Beco da Bomba. E logo foram recebidos a tiros pelos criminosos. Sem entender ainda nada, os policiais se abrigaram e logo detectaram que o barulho dos tiros provavelmente eram de uma pistola calibre 380 e também de um fuzil. Os PMs atiraram contra os criminosos. E aí, na troca de tiros, os bandidos acabaram fugindo, os policiais atrás. Na intenção de chegar do outro lado e se evadirem pela parte do centro, o que é que os criminosos fizeram? Entraram numa embarcação, ligaram o motor e acabaram fugindo aqui pelo Igarapé do Educandos. Os policiais fizeram a mesma coisa. Embarcaram em um motor e também seguiam atrás dos bandidos. E a troca de tiros não parava. Mas os policiais, pelo rádio, chamaram reforços. E a PM acabou cercando aqui todo o local. Quando os bandidos desceram exatamente aqui, acabaram se dando mal. Um deles foi baleado, os outros 2 presos. E o que estava com o fuzil acabou sumindo. Rodrigo Salles da Silva, de 20 anos, e Chaide Dutra da Paz, de 18, foram conduzidos ao 2º DIP. Já o baleado, um jovem identificado apenas pelo nome de Vitor Hugo, foi levado ao hospital 28 de agosto. A polícia ainda procura o 4º suspeito. Os PMs também encontraram a pistola utilizada pelos bandidos. Como é que vocês conseguiram alcançá-lo? Vocês entraram também em outros botes e outras embarcações para poder conseguir capturar esses criminosos? Isso. Nós pedimos o apoio de um comunitário. Ele nos deu o apoio com a embarcação. Nós fizemos a travessia e conseguimos entrar na mata. Quando nós entramos na mata, avistamos os outros 2 que estavam na embarcação, que já saíram em via pública. O fuzil foi encontrado? Não. O fuzil provavelmente ficou com o rapaz que caiu na água aí, que até agora não apareceu. E agora vamos lembrar do caso da Andressa Castilho, que desapareceu após fazer uma visita ao marido no presídio do Compage. A família quer respostas. A polícia investiga o caso há 1 mês. Já há suspeitos que podem dar pistas sobre o desaparecimento dela. Parte do trabalho da polícia depende do laudo pericial de objetos que foram encontrados na área. O desaparecimento de Andressa Castilho já aconteceu há mais de 40 dias. Mas o caso continua cercado de mistérios. Andressa Castilho saiu de casa para deixar comida para o companheiro dela, que está cumprindo pena no sistema prisional aqui de Manaus. Andressa teve a entrada registrada no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no regime fechado, às 8h07. A saída dela foi às 9h58. Depois disso, testemunhas afirmam que ela foi vista com um ex-detento do lado de fora, aqui no ramal, e depois desapareceu. A última pessoa que teria visto Andressa com vida foi identificada como Daniel Ferreira, que sumiu também dias depois. A polícia acredita que esses 2 desaparecimentos têm relação porque existe uma gravação onde Daniel estaria sendo ameaçado e executado por supostamente ter matado Andressa. A partir dessas pistas, foi iniciada uma intensa investigação. Uma coisa que chama muita atenção é que os 2 teriam desaparecido lá dentro,
ao longo do ramal. Aqui mesmo a gente percebe que existe uma vigilância muito grande da Força Nacional para impedir e controlar a entrada de pessoas no sistema prisional de Manaus. Mas essa vigilância não foi suficiente para esse caso. Existem imagens de satélite que mostram que ao longo da floresta, trilhas dão acesso ao sistema prisional sem qualquer vigilância da Força Nacional. E é por aí que Andressa e Daniel podem ter sido mortos e que os corpos deles podem ter sido levados aqui dessa área de floresta, uma área que fica na BR, no quilômetro 8, bem distante da cidade. As investigações estariam avançadas, estariam tentando encontrar mais pistas. A última incursão que foi feita aqui na área foi na sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018. Eles procuravam um corpo, mas não tiveram muito sucesso. Dentro do semiaberto, nós tivemos uma informação que haveria um corpo próximo a uma bananeira. Então nós fomos junto com o canil, levamos um efetivo grande do Corpo de Bombeiros, toda a área da plantação do semiaberto, nós escavamos, o cachorro andou por toda essa área, então praticamente está descartada essa possibilidade. Em buscas anteriores, na mesma área, a polícia encontrou uma bolsa feminina e cabelos. Em outro momento, uma machadinha e um tijolo com vestígios de sangue também foram achados no local onde o ex-detento teria sido executado. Para saber se os objetos estão ligados aos desaparecidos, a Polícia Civil do Amazonas depende do laudo da perícia. É um trabalho realmente meticuloso, é detalhado, é demorado, porque você tem que dizer se realmente, por exemplo, no caso, se o cabelo é humano, se sendo humano, se é da Andressa, se o sangue é humano, se fosse é dela, enfim. É uma série de providências que tem que ser tomada e isso demanda tempo. Independente disso, os responsáveis pela investigação garantem que já tem suspeitos identificados e até um mandado de prisão prestes a ser executado. Essas duas mortes estão conectadas ainda que indiretamente. Resta saber, com a prisão de um dos suspeitos, que nós já temos uma medida cautelar decretada, resta saber, interrogar e saber realmente o que foi que aconteceu. E agora vamos trazer novidades do interior do Amazonas. A Prefeitura de Parintins anunciou que vai pagar até essa quarta-feira o abono salarial para mais de 1.500 professores, efetivos e contratados. O anúncio foi feito depois de várias pressões da categoria. Na entrevista coletiva, a Secretaria Municipal de Educação de Parintins apresentou as planilhas da movimentação financeira do Fundo de Educação Básica, o Fundeb. De acordo com a Prefeitura, de janeiro a dezembro do ano passado, Parintins recebeu 67 milhões de reais para ser aplicado na educação. Desse total, 60% deveria ser destinado ao pagamento de profissionais do magistério. No entanto, utilizou-se 57% do recurso, gerando uma sobra de R$ 1.800.000, que deverá ser destinada ao pagamento de abono salarial dos professores municipais. O anúncio do pagamento ocorreu uma semana após uma série de manifestações promovidas pelo Sindicato Municipal. O prefeito negou que esteja pagando o abono por pressão da categoria. Só dia 28 foi que entrou recursos do mês de dezembro da parte maior, né? Com isso, não é que não havia recurso, a gente tem recurso, tanto é prova que o dinheiro já está depositado na conta de pessoal para pagar o abono, né? Porque nós apuramos essa diferença só no dia 2. Que o preço da gasolina aumentou, o motorista já percebeu. O problema é que o mesmo valor é praticado na maioria dos postos de combustíveis. Por exemplo, uma pesquisa feita pelo Procon Amazonas mostrou que dos 59 postos catalogados, 42 praticam o mesmo preço. Isso deixa muita gente desconfiada e levanta a hipótese de um cartel aqui na capital. R$ 4,29 é quanto custa o litro da gasolina neste posto na Zona Centro-Sul. Mesmo preço cobrado no centro e aqui em outro bairro. O valor igual na maioria dos postos deixa o consumidor desconfiado. Parece que é combinado, baixa o preço num, aí vai baixando, aí quando vê tá todo mundo fazendo o mesmo preço, as mesmas promoções. Isso daí a gente sabe há anos e as autoridades, ninguém toma
providência nenhuma e a gente fica aí. Segundo uma pesquisa feita pelo Procon Amazonas, de 59 postos catalogados, 42 praticam o mesmo preço. A variação média entre todos eles não passa de 20%. A justificativa, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, é porque todos os empresários do ramo compram um produto da mesma fornecedora, a Petrobras. Porque os custos dos postos é o mesmo e a origem da gasolina também é da mesma procedência. Então, o custo final é igual. Segundo dados do Procon, ainda é possível encontrar postos que cobram até R$ 3,79. Os mais caros chegam a R$ 4,35. É complicado, é bastante complexo você discutir em relação aos combustíveis a existência ou não de cartelização. É preciso que outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, outros órgãos entrem nessa discussão. Isso já vem sendo feito, já foi repetidamente feito em outras oportunidades. E desde novembro do ano passado, comissões de defesa do consumidor de Manaus enviaram ofícios para o Ministério Público Federal para investigar a suposta prática de cartel nos postos de combustíveis. Mas até agora, nada foi feito. E nesse começo de ano, lojistas fazem de tudo para vender o que sobrou do Natal. E quem ganha é o cliente. Os descontos podem chegar a 70%. Mas atenção, consumidor, é sempre bom pesquisar bastante para não cair em ciladas. O movimento no início do ano costuma ser grande nos shoppings da cidade. As vitrines ficam ainda mais atrativas, com anúncios de promoções de 30%, 50% e até 70% de desconto. São bastante chamativas, né, a promoção, ainda mais eu que adoro comprar. Esta gerente de marketing garante que, no fim das contas, tem vantagem para todos os lados. E a gente sabe que tem cliente, inclusive, que deixa de comprar no Natal para comprar na liquidação, porque sabe que vai encontrar mais barato. Nesta ótica, as vendas deste período já superaram em até 10% as de 2017, na mesma época. Para a gente está sendo um bom sinal, né? No começo a gente já está assim, vendendo bastante, a mais do que ano passado, então a nossa expectativa é maior, né, para o final do ano. Mas não é bom acreditar em tudo que se vê por aí. É preciso pesquisar e comparar preços para saber se as promoções valem mesmo a pena. A gente verifica, faz uma pesquisa antes e depois para ver se está mesmo com desconto ou não. E se o consumidor se sentir prejudicado com falsas ofertas de desconto, basta procurar o Procon. As lojas podem ser obrigadas a cumprir o que prometeram ou até pagar multas pela fraude. O primeiro passo que a gente toma é notificar a empresa para que ela cumpra aquela oferta, tanto em relação àquele consumidor quanto aos demais naturalmente. O segundo procedimento é caso a empresa se recuse a cumprir a oferta. Então, se a gente verificar que a empresa não quis cumprir a oferta para o consumidor e para os demais, a gente pode autuar aquela empresa e aplicar uma multa que vai depender do porte daquela empresa. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente vai trazer informações ao vivo da paralisação de transporte coletivo que aconteceu na Zona Norte nesse início de manhã. Tem ainda informações sobre a prisão do ex-governador José Mello. A defesa apresentou o pedido de habeas corpus e o Ministério Público Federal quer que ele seja transferido para um presídio federal. A gente traz esses e outros destaques daqui a pouquinho. Não saia daí.